Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quero trazer uma reflexão aqui em relação ao que nós devemos fazer, o que eu acredito que nós devemos fazer espiritualmente em relação ao momento que nós estamos vivendo. Qual é uma das condutas que o Senhor espera que eu e você tenhamos? Agora, antes de eu falar sobre isso, eu preciso trazer alguns dados, algumas informações para que você possa compreender o motivo pelo qual eu decidi falar o que eu vou dizer aqui a pouco, tá? Eu quero que você veja o quanto o pecado tem avançado nas nações. Vamos usar aqui um exemplo que é a pornografia. Gente, de acordo com um estudo feito nos Estados Unidos, 55% dos homens casados, eles acessam conteúdo pornográfico com regularidade. Entre esses, 36%, apesar de acreditarem que deveriam ver menos, eles não consideram essa prática pecaminosa. 64% dos cristãos norte-americanos admitiram acessar conteúdo pornográfico pelo menos uma vez por mês. O que é o terrível aqui? O terrível nesse dado aqui, por exemplo, 64% dos cristãos norte-americanos admitiram acessar conteúdo pornográfico uma vez por mês. Nós estamos falando de cristãos, pessoas que entendem, gente, o quão isso é prejudicial, sem falar a questão social da coisa, porque na indústria pornográfica muito conteúdo é feito com pessoas traficadas. Então, assistindo, você patrocina uma indústria criminosa, uma indústria que acaba com vidas. A indústria pornográfica, ela é estimada, meu amigo, em 97 bilhões de dólares. Tem um site, que eu não vou dizer o nome aqui, mas se você parasse para assistir o conteúdo colocado lá, postado lá, só em 2018, sabe quanto tempo você demoraria para consumir todo aquele conteúdo? 115 anos. Nas pesquisas em relação a conteúdo pornográfico, as duas palavras mais procuradas, pesquisadas, sabe quais são? Adolescentes e crianças. No Brasil, são lançados por dia 309 sites pornográficos. São feitos 11 mil filmes pornográficos por ano no Brasil. E você acha que isso é bom? Gente, de verdade, quem está lá, muitas vezes, é uma pessoa que foi traficada, como eu já disse, filha de alguém, às vezes é mulher de alguém. E eu quero te fazer uma pergunta aqui. Como você reagiria, ou você gostaria que alguém assistisse algum conteúdo pornográfico, se quem estivesse lá, e eu te falo isso para você refletir, para mexer com você, fosse um parente seu, sua filha, sua esposa, sua mãe? Então, quando você consome conteúdo pornográfico, você está consumindo um lixo moral, um lixo social, você está consumindo um conteúdo que destrói vidas. Então, olha para você ver como o pecado tem avançado nas nações. Divórcio. Divórcio, gente, o IBGE publicou um dado, segundo o levantamento do IBGE, entre 1984 e 2016, no Brasil, foram mais de 7 milhões de dissoluções. Dá uma média de 580 divórcios por dia. O casamento nesse período cresceu 17%, mas os divórcios aumentaram 269% no Brasil. Nos Estados Unidos tem um estudo de fevereiro de 2017 que mostra que a mesma taxa de divórcios de pessoas cristãs evangélicas é a mesma de pessoas que não têm a mesma fé. E aí você para avaliar e fala, meu Deus, cara, como a igreja de Cristo tem vivido? Esses dados nos mostram que situações como essas, elas têm alcançado as famílias e a vida de cristãos, de pessoas que dizem servir a Deus. Sabe, amado, sem falar daquelas pessoas que hoje estão abatidas espiritualmente, não buscam mais a Deus. Deuteronômio 28, 20, diz assim, que todas aquelas maldições que haveriam de cair sobre o povo caso eles desobedecessem a Deus, a Bíblia diz que aquilo haveria de alcançá-los pelo seguinte motivo, versículo 20 de Deuteronômio 28, por terem praticado o mal e me abandonado, diz o Senhor. Então, queridos, as pessoas não só têm praticado o mal, mas as pessoas têm abandonado a Deus. Deus tem se tornado o último na agenda das pessoas. As pessoas não oram mais, elas não buscam mais, elas são rasas na palavra. Então, eu estou aqui para mexer com você. Então, diante de todo esse cenário, qual acredito será a resposta que nós precisamos dar como nação brasileira,
como povo de Deus, acredito que é o que está escrito lá em 2 Crônicas 7,14. Temos que, diz o texto, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio que nós precisamos nesse momento fazer, sabe o que? Nos arrependermos, mudarmos, voltarmos a buscar a Deus, nos humilharmos diante de sua presença, nos convertermos dos nossos maus caminhos e clamar para que a nossa terra seja sarada. Eu acredito que esse é um tempo que os céus estão de olho, querido, sobre as nações e sobre o povo de Deus, esperando uma resposta. E a resposta que nós precisamos dar é arrependimento. Então, meu irmão, mude de vida. Se você deixou o Senhor, volte para Ele. Se você se tornou um cristão morno ou frio, volte a ser alguém que busque a Deus com intensidade. Meu amado, se você é alguém que tem vivido no pecado, decida mudar. Meu querido, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue ela a Deus. Que o pecado não tome conta das nações, mas que nós possamos nos arrepender, que nós possamos, querido, chorar pelos pecados e que nós possamos realmente nos converter e nos voltarmos ao Senhor. Essa é a resposta que eu creio que nós precisamos dar. Então, querido, o que Deus ministra nos nossos corações, ou no meu coração nesses dias, eu quero compartilhar com vocês, arrependei-vos. Arrependei-vos. Amém? Que essa seja uma verdade na sua vida. Reflita em cada uma dessas coisas que eu disse aqui e que você possa viver conforme o Senhor espera, porque esse é o nosso chamado no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você aí.